mais boazinha hoje, professora? Tomou calmante? Eu sou sempre boazinha. Da outra aula tava nervosa, hein? Tava nada. Tava nada. Sim, professora, de mim que você tava Tava meio igual uma nervosa, né? pimenta. Tava nada, nem fico vermelha. Oxi. Eu tô sempre calma. Uhum. De vez em quando alguém me tira do sério, mas eu fico... Porque ninguém tava na escola, eu tava descontando tudo, né? Não tava, não. E hoje na casa dela, que tem teste, e ela fica calma, né, professora? Não, né, não. Só porque eu falei que vocês tinham que fazer a tarefa? Foi só por isso? Não. Teve tarefa? Aí, ó, tá vendo? Depois fala que a professora que é ruim. Não teve, não. A senhora não passou na última aula. Depois vocês falam que a professora que é ruim. Então, vamos lá. Página 24, hoje, a gente continua na apostila. Não passei tarefa para vocês. A gente entrou em números racionais. Na outra ia pegar hoje de novo. Números racionais. Por quê? Não teria feito de novo. Aí, ó, tá vendo? Não, porque aí depois... ó, tem um monte de gente que perguntou, ué. Tem gente que quer me tirar do sério, mas não vai conseguir. Eu estou ótima, estou bem. Hoje, página 24. Página 24, nós estamos vendo... Por que 24 não é 25? Professora, no final da aula, você me passa... Você me A gente já... as A respostas... gente parou lá no negócio de... Ô, professora. Gente, eu consigo escutar um de cada vez. Um de cada verdade, vez. A gente parou na 23, agora vai começar a página 24. Nós paramos na 20... A gente tem que fazer essa... A gente parou aí no menos 21 e 0, no pontinho. Página 24. Nós fizemos até o exercício 21 e 0 B. a gente já fez. Já fez, isso mesmo. Eu já risquei, eu anotei aqui onde a gente parou. E agora a gente tem que fazer esse outro exercício aí que é igualzinho. Professora. Sim. Depois você me passa as respostas da página 28 até a página 23? Depois você tem que pegar lá no aplicativo, entra no link e aí você pega, tá? Ok. Então, a gente tem aí um exercício que ele... Deixa eu ver se eu consigo abrir a apostila. Deixa eu mudar aqui, que eu não mudei. Achei que aquela hora que eu tinha entrado pra você, nem tinha me visto. Ai, que frio. Tô com frio. Também tô com frio. Quem tá com frio? Soltando fumaça pela boca de tanto frio. Hoje tá frio. Tô tremendo. Nem tá ventando, eu tô tremendo, professora. Mas aqui hoje tá frio mesmo. Olha só, a gente tem aqui um... O que é isso, Enzo? É um marcador de gasolina. De gasolina? Não, é de temperatura. De temperatura. A gente já viu de gasolina, o RPM, o de quilômetro, esse é o de temperatura. Então, ele marca o número, ele indica a temperatura em graus Celsius, que a gente já trabalhou com graus Celsius, que pode ser resultado de uma divisão de dois números inteiros. Solta fumaça pela boca. Vamos lá, pessoal. O motor Enzo. O Enzo é um motor de carro. Lembra do exercício anterior que você tinha um número inteiro e ele queria saber se ele é um número racional? Professora, você não fez a B. Eu fiz sim. Fez? Eu saí da aula. Eu fiz sim. Eu saí da aula que a professora tava brava. Bonito pra tua cara. Nossa! Então, você tem aí um... Deixa eu ver, deixa eu achar um lápis aqui. Tá. Você tem um número que ele é o menos 27, né? Coloca no mudo todo mundo, por favor. Nossa, qual que é a pauta? É números racionais, números inteiros, representação. Professora, usa o text. Representação do número. Professora, para escrever, você usa o text.
Esse Não, texto. mas eu vou... Assim, ó. Eu sei, Fernanda. Eu vou... Aqui é uma fração. E vou indicar aqui como é que é a resposta. Você tem o menos 27 e ele está perguntando se esse número eu posso fazer uma divisão. Porque números racionais, lembra que eu falei que números racionais são dois inteiros, o numerador inteiro, o denominador inteiro, são dois inteiros divididos. Então, como que eu faço isso? Menos 27, como que eu posso mostrar que ele é um número racional? O menos 27, eu posso fazer assim, menos 27 dividido por 1. Não posso? Eu tenho um inteiro aqui, tenho um inteiro aqui, então eu tenho dois números inteiros. 27, menos 27 dividido por 1 é menos 27. É isso que essa é a resposta do exercício aí do pontinho que tem o desenho da temperatura do carro, tá? Ah, mas tem outra forma de falar? Tem. Você pode pôr menos 27 e representar isso como menos 54 dividido por 2. Menos 54 dividido por 2 é menos 27, tá? Essa é a representação que o exercício está pedindo. Ele quer que você demonstre, que esse número inteiro, ele também é um número racional? Sim, ele é inteiro. Ele é o menos 27, mas ele também pode ser representado como número racional. Tanto como menos 27 dividido por 1, lembrem-se, lá no começo da apostila está falando que todo número racional são dois números inteiros divididos. Deixa eu achar a página aqui. Ele fala isso. Então a resposta é sim? Sim, a resposta é sim. Ó, aqui na página 23 está escrito aí: todo número que pode ser escrito com o quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, é um número racional. Quociente é uma divisão. Então, eu tenho dois números inteiros divididos, dá um quociente. Então, se o resultado, aqui no caso, menos 27. Então, esse número, além de ser inteiro, ele é também um número racional. Como que nós chegamos, então, nessa definição? Que todo número inteiro também é um número racional, tá? Ele é inteiro e ele é um número racional. Por que ele é um número racional? Porque ele é o resultado de uma divisão de dois números inteiros. Menos 27, ele é o resultado da divisão de menos 54 por 2, dá menos 27. Pode falar, Enzo. Esse pontinho aí depois da letra B é para colocar assim? Que todo número é racional? Então, é isso que eu coloquei aí no quadro que é para você colocar. Porque você tem que dizer que é sim e dar um exemplo. Então, esses aí são exemplos desse tipo de situação. Sim, e aí você cita os exemplos, tá? O porquê que ele ele também é um número racional. Agora aqui. Então, você observa aqui. Deixa eu voltar lá para a apostila. Bota ainda não. Voltando para a apostila. Olha aqui que eu acabei de falar. Note que todo número inteiro, ele pode ser escrito como quociente entre dois números inteiros, como o divisor diferente de zero, com o divisor diferente de zero. Portanto, ó, definição. Portanto, todo número inteiro é racional. Menos 27 é inteiro? É. Se eu perguntar, ele é racional? É também. Se eu perguntar o número 27, 27, Miguel, é natural?
É natural, né? Porque ele Professora, Oi. o que é um número racional? Eu esqueci. Deixa eu terminar a frase, aí você presta atenção, que aí você vai entender. Ah, ok. O 27, Miguel, é um número natural? Quem que é número natural? Todos os números positivos acima do zero. Então, sim, 27 é natural. Ele é inteiro? 27 é inteiro? Não? Quem são os inteiros? Não são os positivos e os negativos? O 27 e o menos 27 não são inteiros? O 1 e o menos 1 não são inteiros? O 200 e o menos 200 não são inteiros? Então, o 27 ele é natural, porque ele é acima de zero e ele é positivo, natural. Ele é inteiro? Sim, porque os números positivos, os naturais, fazem parte dos números inteiros, que são os positivos e os negativos. Ele é racional? Sim, porque o 27, ele pode ser a divisão de 54 dividido por 2, vai dar 27. Então, dois números inteiros divididos, então você encontra o quociente, vai ser um número racional. Pode ser 27 dividido por 1. 27 dividido por 1 é 27. Então, ele é um número racional. Então, Fernanda, um número racional é quando nós temos o resultado de uma divisão de dois números inteiros. O 27 sendo numerador e o número 1 sendo denominador, não é uma divisão? Hein, Fernanda? Sim. Sim. 27 dividido por 1 não é 27? Sim. Sim. Se 27 dividido por 1 é 27, ele é um número racional? Qual foi a pergunta? Eu não entendi, a minha irmã tá aqui do lado. Gente, olha só. Números racionais. É que eu não entendi o que você Números falou, racionais. Ó, 27. Número 27, tá bom? Número 27 é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, ele na reta numérica, ó, você tem o zero, ele está nesse sentido, certo? Positivo. Se ele fosse negativo, ele estaria nesse sentido. Ele é positivo. Aqui, do zero infinito, nós temos os naturais. Daqui, do zero infinito positivo e infinito negativo, nós temos os inteiros. E todos os números inteiros, ele pode ser o resultado de uma divisão. Então, todos eles, tanto os inteiros como os números decimais, como as porcentagens, são os números racionais. Então, o natural, ele vai ser racional. O inteiro, ele vai ser racional. Então, todo número natural é um número inteiro e todo número inteiro é um número racional. Eu só estou explicando por que ele é racional. Porque se eu tenho 27 dividido por 1, ó, aqui é inteiro, aqui é inteiro. Se eu tenho uma divisão de dois números Peraí, professora, eu inteiros, já volto. se eu tenho uma divisão de dois números inteiros, o resultado vai ser um número racional. Tá? Esse daqui é o símbolo do número racional, é um quezinho que tem um traço aqui em cima. Então, todo número inteiro vai ser um número racional. Por quê? Todo número não pode ser dividido por 1? Pode ou não pode?
Todo número não pode ser dividido por 1? Sim. Pode, não pode? O 300, eu não posso dividir 300 por 1? Pode. O resultado é 300, mas eu tive uma divisão, não tive? Sim. Então, 300, ele é inteiro, mas ele também é um número racional, porque a divisão de dois números inteiros resulta no número racional, tá? Entenderam? Compreenderam essa situação? E é isso que a questão quer que você explica. E aí eu demonstrei o exemplo para você e a resposta é sim. Agora, na continuação aqui da apostila, então por isso que aqui está escrito que todo número inteiro é racional. E foi essa explicação que eu passei agora para vocês. Todo número inteiro é natural. Todo número natural é inteiro. E todo número inteiro é racional. E expliquei para vocês o porquê que ele é racional. Todo número inteiro pode ser representado por meio de um decimal exato. Decimal exato. Por exemplo, a resposta aqui é sim, tá? A resposta aqui é sim. Ele pode ser representado por um número decimal exato, tipo 1, eu posso representar por um número decimal. Como? 1,0. Não é um decimal exato? É o 10 dividido por 10. Não é isso? 10 dividido por 10. Pego 10 e ando uma casa para minha esquerda. 1,0. O menos 34. Menos 34. Ele pode ser representado por menos 34,0. Tá? Ele pode ser dividido por 10. 34 dividido por 10, andei uma casa para a esquerda. Dá 34, eu pego, 340 dividido por 10. 340 dividido por 10, eu andei uma casa para a esquerda, eu tenho 34,0, ou 34 inteiros. Menos, na verdade, né? Porque ele tem um sinalzinho negativo. É isso que o exercício está falando, tá? Agora, deixa eu apagar aqui. Copiaram aí já os exemplos? Travou? Não, não travou não. Estou esperando vocês copiarem. Eu já copiei. Ok, então, né? Aqui, seguindo aqui, nós temos um gráfico. Aqui é análise de gráfico, tá? A gente fez isso ano passado bastante, né? No passado a gente trabalhou com muitos gráficos. O que está representado no eixo vertical desse gráfico? Ó, eixo vertical. Nós temos aqui o horizontal e nós temos aqui o vertical, certo? O vertical está representando aqui a gasolina praticados no Brasil e em alguns países. Então, o preço da gasolina, para começar, o preço da gasolina aqui está em dólar. E ele está por litro. É dólar por litro. Então, aqui na parte vertical, está representando quem? O preço da gasolina. E ele está definido como dólar, ó, por litro. É dólar dividido por litro. Você coloca a quantidade de dólares e divide por 1 litro. Como vai ser a resposta? Vai ser preço da gasolina de dólar por litro? Que está representado no eixo vertical. Está sendo representado o preço da gasolina dólar por litro. Dólar por litro, você escreve o dólar barra litro.
A questão B, qual país tinha o menor Dólar dos preço? Estados Unidos. Isso, é o gráfico. O gráfico que a gente tem aí. A gente não diz se ele está certo ou se ele está errado. A gente apenas analisa e responde conforme ele representa. Qual país tinha o menor preço por litro de combustível, mesmo porque gasolina é commodities. E commodities, ele é representado sempre por dólar. Então, qual país tinha o menor preço por litro de combustível em 2016 e quanto em aproximadamente? Então, você tem aqui o preço do dólar e aqui os países. Aí você analisa, a Fernanda falou que é os Estados Unidos. Estados Unidos, ó. Seguindo aqui, ele é o menor preço. Ele é o menor preço. Então, é Estados Unidos. Qual país tinha o menor preço por litro de combustível em 2016? Aproximadamente, você acha que é quanto aqui? Você tem um 0,40 aqui, um 0,80 aqui. Quanto que você acha que está aí aproximadamente, Fernanda? 60? Você passou um pouquinho. Aqui na apostila está dizendo que é 55 centavos de dólar. Então, você está bem, aproximou bem. Aproximou muito bem. Qual país tinha maior carga tributária? Itália. Carga tributária é a cor, deixa eu ver aqui, tributos, azul. Azul, a maior carga tributária. Itália. Itália, ó. Ó, ela supera todo mundo. Se você pegar uma régua e passar aqui, você vai ver que ela é a mais alta de todas em relação ao dólar. Oi? Qual que é a quantidade da B Estados Unidos e qual que é a quantidade que aproxima? Então, ainda perguntei para a Fernanda chutar. Ela chutou nos 60 centavos de dólar. A apostila, ela chutou muito bem, porque a apostila diz que está valendo 55 centavos de dólar. Eu ia falar isso, eu ia chutar 50 também. Aqui que eu vi o negócio tá bem no meio. A letra C, a Itália. 55 seria dólar ou dólares? Você pode colocar... Você pode colocar aí o US cifrão. O US cifrão 0,55. É que eu coloquei primeiro o 0,55 e eu tô com preguiça de apagar. É dólares, então escreve dólares. 0,55 dólares? Não, 0,55 centavos de dólar. De centavo de dólar. De dólar. Mas 0,55 não seria centavos? Então, não, mas aí se você falar 0,55 dólar, não fica bem. Ou você coloca o US cifrão 0,55, que você está representando os centavos, ou você escreve 0,55 centavos de dólar. Tá. O dólar tem acento, né? Tem. A letra D, quantos reais aproximadamente corresponde a $1? Isso é uma pesquisa, eu não sei nem quanto que está o dólar hoje. Eu não sei. Já passou dos 6? Eu não vi repórter ontem. Ainda não. A última vez que eu vi, estava quase 6. Tá valendo R$5,31 aqui no Brasil. Baixou, então? Então, aproximadamente R$5 e R$5. Não é aproximadamente, é exatamente isso. É R$5,31. Não. Por que é aproximadamente, Enzo? Porque ontem era um valor, hoje é outro. Todo dia, de acordo com a Bolsa de Valores, o dólar aumenta ou diminui. Eu tô perguntando, cadê o link? Então, R$6. Então, você pode colocar aproximadamente, aproximadamente 5,35, aproximadamente 5,50. Cada dia ele está um valor. Ele já teve bem próximo, já teve 5,75 esses dias atrás. Por que sempre muda? Porque é de acordo com o mercado. O dólar é uma moeda que ela varia de acordo com a demanda e a
e a oferta, vamos dizer assim. O dólar aumenta quando os investidores, pessoas que compram ações, por exemplo, a Petrobras é uma empresa que tem ações, que qualquer pessoa pode comprar as ações. Se você pega R$1.000 e compra de ações da Petrobras, ela pode valorizar e ela pode desvalorizar. Se ela valorizar, o dia que você pegar esse dinheiro de volta, ele vai estar valendo mais que 1.000. Se ela desvalorizar essas ações, o dia que você pegar esse dinheiro de volta, ele pode estar valendo menos que 1.000. Na maioria das vezes, os investidores, eles aplicam o dinheiro na bolsa, quer dizer, em ações, para que esse dinheiro valorize, porque valoriza mais do que a poupança, que é muito pouquinho. Então, vai ser aproximadamente o quê? Não, estou explicando por que o dólar muda. Você lembra que você perguntou por que o dólar muda? Então... Não, mas a resposta vai ser aproximadamente 5 e quantos? Pode pôr 5,35, pode pôr 5,50. Eu coloquei 5,75. Já teve 5,75. Cada dia ele está uma coisa. Daqui a uma semana, quando você lê essa apostila de novo, você não vai saber, vai estar outro valor. Então, por isso aproximadamente. Então, o dólar aumenta quando os investidores retiram o dinheiro das ações, porque alguma coisa aconteceu no país e todo mundo quer o seu dinheiro de volta. Quando todo mundo quer o seu dinheiro de volta, e essa moeda é o dólar, todo mundo quer e o país tem que pagar, então o dólar é uma moeda que todo mundo quer. Então, se todo mundo quer, quem tem vai aumentar o preço. Então, isso é o que chamam de taxa de câmbio. Então, esse dólar aumenta. Quando ninguém quer, o dólar abaixa. Quando todo mundo quer, o dólar aumenta. Isso depende. Por isso que todos os dias tem o valor da bolsa de valores, as ações mudam. Isso é para quem acompanha o sistema de valores do país, que passa em reportagens, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia como funciona. Quanto custava em reais aproximadamente 1 litro de gasolina no Chile? No Chile, tá aqui. Não tem Chile, não tem. Tem aqui, ó. Ó, ele tá custando aqui uma faixa de 0,40 centavos de dólar. Vamos dizer, se o dólar hoje tivesse R$6, 50 centavos, metade do dólar seria R$3. R$3. Se fosse metade, aí agora ele está perguntando em um litro de gasolina no Chile. Se o litro de gasolina no Chile vale quase metade de $1 e $1 vale 6, estaria custando aí na faixa de uns 2,50. É um pouquinho, é difícil a gente trabalhar com um valor que a gente não tem exato. Tipo, agora não entendi nada. Deixa. Isso é uma análise de um gráfico que é muito volátil, ele muda o tempo todo. Então, não adianta eu ficar falando aqui as respostas da apostila que não funcionam mais. A apostila traz aqui como se fosse R$1. Mas não é mais, porque quando foi feita essa apostila, o dólar devia estar bem baratinho. E agora o dólar está quase R$6, então não tem nada a ver. Então, deixa quieto. Não adianta a gente analisar um gráfico que a mudança no nosso país já mudou bastante. Aconteceu uma grande mudança. Então, todas essas informações que estão ali... R$2 ou 2,50. Aproximadamente. Quanto que vale? Eu não vi. Não precisa, assim, põe aí uns 2,50 hoje no dólar de hoje. Não, se eu arredondar o dólar para R$6, né? Metade daria R$3.
Falando nisso, eu tenho $1 aqui em casa que não vou usar para nada. Então, ele está quase valendo, você tem quase R$6 nele. Eu volto. Esse tipo de análise de gráfico, ele fica superado muito fácil. Porque os valores mudam todos os dias. Qual é o número racional que representa o preço da gasolina em dólar por litro na Itália? Escreva-o na forma indicada. Está representando a inflação. Na Itália, está aqui. Pronto. Na Itália, em dólar. Aqui, ó. O amarelo, né? 1,60. 1,60. Então, a gente... Tá. Vou pôr do jeito que tá aqui para vocês. Esse gráfico. Então, está 1,60. Transformando isso em fração, eu tenho uma mesma coisa que 160 dividido por 100. Não é 1,60 que tá lá, gente? Lá na Itália, não tá 1,60, ó. Lá na Itália, no gráfico, tá 1,60. Rafael, encontrou lá? 1,60. O gráfico da Itália tá 1,60. Lá no amarelinho. 1,60, não é? Para representar isso em fração, 1,60, eu represento em fração? Posso representar. Difícil eu escrever assim, eu não tenho muita habilidade. Aqui. O que eu fiz? 160 dividido por 100. O número dividido por 100, olha só, eu tenho 160. Se eu vou dividir por 100, eu tenho 2 zeros. Eu vou andar, para dividir, eu ando para a esquerda. Uma casa, 2 casas. Não, aqui, ó. Ó. 2 zeros. Uma casa, 2 casas. Dá 1,60. Então, essa fração aqui, ela representa exatamente aquele 1,60 que está lá no quadro. 160 dividido por 100... Você fez algo diferente no quadro, porque para mim tá travado. Será? Deixa eu sair. Vou sair. Posso ter feito, que eu apertei uns negócios ali que eu nem vi. Ó, o preço da gasolina na Itália tá 1,60. Como que eu posso demonstrar isso em forma de fração? Eu posso demonstrar 160 fração dividido por 100. Por que 160 por 100? Porque se você tem 160 e é uma divisão, o 100 tem 2 zeros. Então, eu vou andar 2 casas. Se a divisão é para a esquerda. 1, 2. Põe uma vírgula aqui. 1,60. Então, a representação em forma de fração, isso aí a gente estudou no passado, acho que vocês já esqueceram, né? 1,60 em forma, número decimal representado em fração é a mesma coisa que 160 dividido por 100. Por isso que eu coloquei lá para vocês 160 dividido por 100 em forma de fração. Agora aqui, na fração irredutível. Fração irredutível é quando você... Lembram disso? O que é uma fração irredutível? Fração que não dá para dividir lembra? mais? Isso. Então, se você tem 160, transformar 160 dividido por 100 numa fração irredutível,
Eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, de forma que não seja mais possível dividir. Ó, se eu dividir por 10 aqui, eu vou cortar esse 0 e esse 0. Vai ficar 16 sobre 10. Estou transformando numa fração irredutível. Ainda dá para dividir. 16, posso dividir 16 por 2? Sim. Posso dividir 10 por 2? Sim. 16 dividido por 2 é quanto? 8. 8. E 10 dividido por 2? 5. 5. Dá para eu dividir essa fração ainda? Não. Então, ela agora é uma fração irredutível. Isso que é uma fração irredutível. Eu não consigo mais dividir essa fração. Tá. Transformar um número misto. Por exemplo, você tem agora 8 quintos. Você tem 8 quintos. Vamos separar essa fração de forma que eu consiga transformar um inteiro. Como que é um inteiro de uma fração? Por exemplo, 8 dividido por 8. Não é um inteiro? Sim. Não é um inteiro? Sim. 12 dividido por 12. Não é um inteiro? Sim. É um inteiro. Como que eu posso tirar dessa fração aqui? Eu quero um número misto. O número misto é um número inteiro mais uma fração. Como que eu faço para tirar um número inteiro daqui? Se eu fizer assim, ó, 5 e 5. Não é um inteiro? Uhum. Mais 3 e 5. Quanto vale isso daqui? 1. 1. Não é a mesma coisa que 3 quintos? Sim. 1 inteiro e 3 quintos. É a mesma coisa que 8 quintos. Eu transformei uma fração irredutível. Então é 1 mais número 3. misto. Aí o denominador fica... Só que continua no número misto você tira esse mais, tá? No número misto você tira esse mais. Ele vai ficar... Você representa dessa forma. Você fala assim, 1 inteiro e 3 quintos. Mas tá? o que acontece?